Queridas irmãs, queridos irmãos, a frase central que representa a festa de hoje, que é a festa da Ascensão do Senhor, é a frase dos dois homens vestidos de branco. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Essa é uma frase extremamente inspirada por Lucas e realmente que representa a festa de hoje. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? E é interessante que essa frase, ela vem de encontro com uma realidade bastante atual. Uma realidade que representa as religiões nos dias atuais. Ou seja, hoje as religiões são como que guetos onde as pessoas se reúnem para olhar para o céu, esperando que alguma coisa aconteça, ou esperando que a ação de Deus aconteça. E a mensagem dos Atos dos Apóstolos é muito clara. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Ser cristão não é ficar em algum lugar parado, olhando para o céu. Ser cristão não é exatamente isso. Mas ser cristão é tomar a consciência de que o Cristo veio ao mundo e não ficou parado, olhando para o céu. Ele caminhou, e caminhou muito. Fez muitas coisas, atuou muito, viveu no mundo e não no lugar parado olhando para o céu. E justamente quando Jesus termina a sua trajetória, e a ascensão do Senhor é um marco do término dessa trajetória, é claro que os discípulos ficam desorientados. Por quê? Porque estavam acostumados a seguir. Eles não eram autônomos. Estavam acostumados a olhar para Jesus e ver aquilo que Jesus fazia. E por incrível que pareça, a humanidade também busca isso ainda hoje em dia. Busca olhar para o Cristo e ver se Ele faz alguma coisa. Olhar para o Cristo e esperar que Ele faça alguma coisa. Olhar para Deus e ver se Ele faz alguma coisa. Sendo que esse não foi o sentido da vinda do Cristo. O Verbo se fez carne para mostrar do que nós somos capazes. Esse aqui é o ponto. E nós somos muito capazes. Nós não precisamos ficar seguindo. Nós podemos dizer, como Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra de Deus tem que ser vida em mim. E é claro que os discípulos, acostumados a seguir a Jesus Cristo, ficam desorientados e ficam olhando para o céu, esperando que alguma coisa aconteça. Depois, é claro, com a festa de Pentecostes, nós vamos entender que a lucidez volta a esses discípulos. Mas os discípulos ficam desorientados. E muitas vezes a gente enxerga hoje em dia o nosso povo como um povo desorientado. Um povo que fica buscando alguma coisa, buscando ficar olhando para o céu. E esse não é o sentido. Agora, se eu não devo ficar olhando para o céu, se eu não devo colocar o Cristo lá no altar e ficar olhando para Ele, esperando que Ele faça alguma coisa, eu devo olhar para onde? Qual é o olhar do cristão? Qual é a direção do cristão? O direcionar-se do cristão qual que é? Olha, basta só ler os evangelhos. O olhar do cristão, em primeiro lugar, é o olhar para si mesmo. O Cristo foi tentado no deserto 40 dias. E essa tentação no deserto foi o quê? Foi um olhar para si mesmo. Um olhar para si mesmo para se reconhecer. E para decidir o que o Cristo deveria ser. O que ele gostaria de ser. E o cristão, ele precisa em primeiro lugar olhar para si mesmo. E começar a perceber o que ele está sendo nesse mundo. Uma grande pergunta que nós temos que nos fazer sempre é: se eu não existisse, faria alguma diferença?
Faria alguma diferença se eu não estivesse aqui? Qual é a diferença que eu estou fazendo? O que eu estou sendo no mundo aonde eu estou? Na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no meu mundo. O que eu estou fazendo? E o que eu estou sendo? Para onde eu estou indo? São perguntas sérias que eu sempre tenho que fazer. Por quê? Porque isso é o direcionamento da minha vida. Mais do que isso, mais do que fazer as perguntas, o cristão que é cristão, como Cristo no deserto, como Cristo no Horto das Oliveiras, ele toma uma decisão. Não é este Cristo aqui que eu quero ser. Não, eu vou assumir a cruz. O cristão que é cristão precisa olhar para si mesmo e tomar as atitudes. Não, eu é que tenho que fazer. Eu não tenho que esperar que outro faça. Eu não tenho que esperar que Deus me dê mais um sinal. O sinal já foi dado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar atitudes. Mas o olhar do cristão não se reduz a si mesmo. Nós não podemos esquecer do olhar do Cristo para outras pessoas. O Cristo percebia o que acontecia à sua volta. É a mãe que perdeu seu filho, é o homem que está cego, é o leproso, enfim, são as pessoas que estão à sua volta. É o poder econômico, é o poder religioso, é a hipocrisia de muitos religiosos e assim por diante. O Cristo olha à sua volta. E ao olhar à sua volta, ele toma atitudes diante de todo o sofrimento humano e de toda a injustiça. E é este o olhar do cristão. O olhar do cristão não é somente um olhar para si mesmo. Não é uma vida egoísta. Não é um estar bem. A religião cristã não é uma religião de estar bem, de eu me sinto bem. Eu fui à igreja e me senti muito bem. Não é isso. A religião do cristão é um olhar para fora. Também, um olhar para os outros. E aí sim me comprometer com as pessoas. Fazer jus, como eu sempre procuro dizer aqui, a frase do Cristo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não diz eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ele diz vós sois. Portanto é fazer jus a isso. Se eu acredito em Deus e se eu acredito que Deus está em mim, eu preciso fazer jus disso. Eu preciso ser luz para as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas cresçam, amadureçam, também tomem as suas atitudes, sejam cada vez mais. E eu preciso me comprometer com as pessoas. É o que eu disse ontem na missa. Se o cristão não conhece os seus vizinhos, ele não está sendo cristão. Se o cristão não conhece os seus companheiros de trabalho, ele não está sendo cristão. Se o cristão não se compromete com a sua família, ele não está sendo cristão. E assim por diante. O cristão é aquele que interage com as pessoas que estão à sua volta. Ele não é indiferente. A indiferença não faz parte do vocabulário do cristão. A indiferença não faz parte da atitude cristã. O cristão sempre se compromete. Ele interage. Por quê? Porque ele está aberto para o mundo. E é claro que o olhar do cristão não é somente um olhar para si mesmo e um olhar para aquele que está mais próximo. Mas o olhar do cristão é um olhar geral. Ele não é um olhar alienado. O olhar alienado é aquele que corta o mundo, ou seja, fragmenta o mundo. Eu só olho para determinado foco. Esse é o olhar alienado. E o cristão não é um ser alienado. Ele olha para o contexto todo que ele está vivendo e interage com esse contexto todo. É como eu disse ontem, aqui nessa matriz: se a comunidade de Santo Antônio não se compromete com o pronto atendimento que está aqui na Bela Vista, alguma coisa está errada. Construir o salão paroquial é ótimo, é muito bonito, serve para reuniões, serve para festa, para quermesse e tudo mais. É muito legal, mas o pronto atendimento cuida de vidas. E esse pronto atendimento deve ser um foco da comunidade de Santo Antônio. Se não for, alguma coisa está errada. A mesma coisa São Benedito, está lá na Falcão, está próximo do viaduto Mauá.
está próximo do viaduto inacabado. Se isso não for um foco da comunidade cristã, a comunidade cristã está falhando. A mesma coisa Aparecida, está próxima da rodoviária. Se a rodoviária não for uma realidade em que a Aparecida cuide, ou seja, que os cristãos da Aparecida se incomodam com aquela realidade, com o que está acontecendo ali, então a comunidade da Aparecida não é uma comunidade cristã. Ou seja, nós somos cristãos a partir do momento que nós olhamos mais acima e começamos a ver o mundo, começamos a ver a nossa realidade e começamos a nos inteirar de tudo, mas interagir com tudo também. É assim que nós construímos o reino dos céus nesse nosso mundo. Nós não viemos aqui para criar guetos, nós viemos aqui para interagir com o mundo. É isso que o Cristo fez. Foi criticado por isso? Foi. Ele comia com os chamados pecadores, com os cobradores de impostos, interagia com as pessoas que não eram judeus, que não eram da sua religião, que eram samaritanos, pagãos. Ele interagia com todo mundo. E é assim que o cristão deve ser. O olhar do cristão é um olhar para si mesmo, um olhar para o mais próximo, mas um olhar para o mundo, aonde ele possa interagir e aonde ele possa ser. E aí nós atingimos o que nós chamamos de vida da graça. As 3 dimensões da vida da graça são estas. É em harmonia comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Tudo isso gera conflitos? Claro, porque a vida cristã não é uma vida tranquila, mas é uma vida de conflitos. Porque o cristão luta pela justiça, o cristão luta por o que é certo, o cristão luta pelo amor e assim por diante. Tudo isso acaba gerando conflitos, mas é muito bom. Por quê? Porque isso nos dá o que é a paz, que só Deus pode nos dar. Que é a paz da tarefa feita, que é a paz da missão cumprida, que é a paz do estar caminhando na direção correta, que é a paz de não estar remando com a maré. É a paz de estar realmente estando ali naquela direção certa e de sendo sal na terra e luz no mundo. Que cada um aqui perceba isso. E vivendo nessas 3 dimensões que eu acabei de descrever, nós vivemos, ou nós viveremos, na 4ª dimensão, que é o que o Cristo fala no Evangelho de hoje. Eu estarei convosco todos os dias. O Cristo nos acompanha a partir do momento que nós conscientemente vivemos nessas 3 dimensões da graça. Aí nós atingimos a 4ª dimensão, que é a sintonia perfeita com Deus. Ou seja, a sintonia perfeita com o Cristo. É o Cristo presente em nós, até o final do nosso mundo, que é quando nós partimos dessa existência. Que cada um aqui tenha a força do Cristo. Que cada um aqui possa viver nessas 3 dimensões que são exigentes, mas são dimensões importantes da nossa vida. Aliás, é a essência da vida cristã. Que cada um viva isso.